Agora eu estava só aqui pensando numa coisa. Eu vou falar um negócio aqui, mas... Vocês já brincaram de desligar o ventilador ou de tentar segurar o ventilador com a mão? Quando a mãe não estava vendo. Primeiro a gente tenta... Principalmente menino, porque menino é metido a bichão, né? Se eu consigo. Aí liga no 1, aí fica olhando pro bicho assim, aí tenta segurar, né? É assim não, porque machuca. Mas dá pra fazer o contrário. Você segura ele primeiro e liga depois, né? Aí ele não roda, aí você acha que tá fazendo grandes coisas. Aí, como eu seguro. Queria que você pensasse uma coisa. Nós estamos falando de um ventilador de casa, né? Tu se toca do tamanho das pás do aerogerador. Lembra que ele tem que rodar em alta velocidade, porque a velocidade elevada ao cubo é que vai determinar a potência do bicho, e tem que ser muita. Tu imagina como é que é parar um troço daquele? É rápido ou demora? Demora. Então, se eu vou criar um sensor, engenheiro, palavra bonita. Vou criar um sensor que quando vir os pássaros tem que frear o sensor. Tem que frear o aerogerador, beleza? Ele tem que ver com uma certa distância, né não? Quer parar, tem que parar o aerogerador. Concorda comigo? Porque senão ele vai freando. Mas aquele troço é enorme. Certo? Sendo registrado um aumento na velocidade dos ventos, os sensores e o sistema de frenagem precisam ser recalibrados para garantir a segurança dos bandos de pássaros no local. O engenheiro responsável precisará alterar o raio de detecção dos sensores. Perguntinha. O cara está aqui e tal, o sistema dele funcionando, o aerogerador beleza. De repente, quando o cara olha no boletim meteorológico, o vento aumenta. Se o vento aumenta, o que é que muda no funcionamento do aerogerador? Ele vai funcionar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. E se ele estiver funcionando mais rápido, vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado para fazer ele parar? Vai ser mais demorado. E para conseguir fazer ele parar e salvar os pássaros, o sensor vai ter que olhar mais longe ou mais perto? Mais longe. Ele tem que avistar os pássaros cada vez mais longe, porque o aerogerador está muito rápido, ele precisa de tempo para frear. Então o cara disse aqui no texto, registrando um aumento na velocidade dos ventos, o engenheiro precisa recalibrar o raio de detecção do sensor. Eu já sei que esse raio vai ter que ficar maior. O texto continua dizendo assim, o raio de detecção, o tempo de parada total das pás. O que é o meu objetivo? O tempo de parada total das pás vai ficar grande. Mas para eu conseguir salvar os pássaros, eu quero que demore ou eu quero que pare rápido? Eu quero que pare rápido. Então eu vou tentar reduzir o tempo ao máximo. Eu vou aumentar o raio de detecção e vou tentar diminuir o tempo de parada. Então, primeira palavra maior, segunda palavra menor. E por último, o nível de eficiência do sistema. Ora mais, aí essa é fácil. O objetivo é sempre aumentar o nível de eficiência. Então termina dizendo, as alterações executadas tornarão esses valores do raio, do tempo e do nível de eficiência, respectivamente, o que foi que a gente viu? O raio de detecção tem que ser maior, o tempo de parada tem que ser menor e o nível de eficiência tem que ser maior. Maior, menor e maior, resposta correta, C de casa. Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu percebeu que eu não estava tentando resolver a questão, eu só estava lendo o texto? É isso que a gente precisa tentar fazer. Você vai lendo, vai interpretando, vai raciocinando e no final você chega na resposta. Tudo bem? Aí, só para pontuar aqui, qual foi a letra que a gente marcou nessa? C, não foi? Olha, para encaixar com a outra. Ainda dentro da competência 3, tem a habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais, decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Primeiro a gente disse que a energia se transforma, usa o vento para gerar energia elétrica. Depois a gente disse que isso era bom, mas depois a gente viu que isso tem um preço. Gera poluição sonora, eu preciso manter distância, pode matar os pássaros e eu preciso ter cuidado com isso. Então todo esse contexto é o que o Enem vai querer que a gente pense na hora da prova. Tudo bem?
E aí, deixa eu te conduzir mais um pouquinho no teu raciocínio, já que a gente veio até aqui. Eu vou começar a fazer uma coisa legal. Olha, vai na página 75. Eu vou mudar a ordem aqui para ir encaixando os raciocínios, tá? Confie em mim. Confie em mim. Na página 75. Certo? Página 75. Tem a questão número 20. Página 75. Tem a questão número 20. Entre os novos radares que a Prefeitura de São Paulo vai instalar até o início de 2014, esse texto é de 2013, tá? Estão equipamentos que vão permitir calcular a velocidade média em um trecho de via. Uma perguntinha. O que é velocidade média? Não olha para o telão. Velocidade média é espaço sobre tempo. Vamos esticar essa conversa um pouquinho? Toda semana eu preciso viajar para Sobral, para ir dar umas aulas lá. Aí, quando a gente sai de lá, a gente vem doido para chegar em casa. Aí faz logo as contas. É inevitável, somos 4 colegas, a gente vem de carro. Então a gente já faz logo as contas, dentro do limite de segurança, óbvio. Estamos saindo daqui tal hora, vamos gastar tanto tempo, a gente chega lá tal hora, são tantos quilômetros. Aí o cara vai regulando a velocidade média ali, quando pega um trânsito maior, aí precisa tirar o pé, não adianta, estrada ninguém força. Mas quando não tem trânsito nenhum, aí você pisa um pouco para poder manter a média. Faz um raciocínio comigo. Um dia desse eu perguntei pro pessoal dentro do carro, nenhum deles é da física. Aí eu impliquei, né? Eu viajo 200 quilômetros para vir de Sobral para cá. Vamos supor, eu estou exagerando, tá certo? É só para ficar uma conta redonda. Vamos supor que eu gasto 2 horas para chegar aqui. Não dá 2 horas. Tá? Vindo normal, que nem gente normal, dá umas 3 horas. 2 horas, só para ficar um número bonito. 200 quilômetros em 2 horas. Aí eu chego em casa e digo assim, hoje eu fui rápido. 200 quilômetros de espaço. Em 2 horas de tempo, 200 dividido por 2 dá o quê? 100 quilômetros por hora. Aí eu digo assim, a minha velocidade média foi 100 quilômetros por hora. Beleza? Agora eu tenho uma pergunta. O que é que significa isso? Não estou perguntando como é que calcula. Estou perguntando o que é que significa. Porque, olha, raciocine comigo. O que é eu passar 2 horas viajando, percorrer 200 quilômetros, dizer que a minha média foi de 100 quilômetros por hora, se eu sei que quando eu saí de lá o carro estava parado, a velocidade era 0. Teve uma hora que eu peguei trânsito, eu precisei andar a 40 quilômetros por hora. Dentro da cidade, às vezes é 20 quilômetros por hora. Quando tem uma lombada, eu preciso frear. Uma vaca se atravessou no meio, eu precisei parar. E quando não tinha trânsito nenhum, eu botei 120 no carro. A minha velocidade foi mudando o tempo inteiro. De 0 até valores maiores que 100. O que é que significa dizer que a média foi de 100 km por hora? Preste atenção que isso é um raciocínio importante para a física inteira. Significa dizer que se eu tivesse condições de manter a minha velocidade constante, o ponteiro parado lá, o tempo inteiro, a viagem toda em uma velocidade só, para eu gastar as mesmas 2 horas para chegar, que velocidade seria essa? 100 km por hora. Então a velocidade média é aquele valor que, se pudesse ser mantido constante, me permitiria fazer a mesma viagem no mesmo tempo. Tudo bem? Isso é a média. Vou continuar a leitura. Com isso, frear apenas ao passar no radar não vai adiantar. O motorista terá de permanecer abaixo do limite de velocidade na maioria do percurso, ou poderá ser multado. Vamos fazer um raciocíniozinho aqui? A gente tem controladores de velocidade aqui em Fortaleza. Só que eles não medem a velocidade média. Eles marcam a velocidade instantânea. Porque é assim. O cara vai andando, aí o Waze diz assim, radar reportado à frente. Aí tem 560 metros. Aí o cara já vai olhando. Porque ele está dirigindo a 80 no lugar onde só pode a 60. Mas como ele já sabe que vai ter o pardal, então ele vai. Aí olha que nível de tensão. O cara vai olhando para o velocímetro para manter a 80. Presta atenção no Waze para saber quando é que tem que frear. Para quando tiver aquela riscazinha no chão que ele vê o pardal, ele pisa o freio. Aí passa bem devagarzinho a 60. Só para não levar uma multa. E aí depois arregaça de novo a 80. Que diabo de lógica tem isso? Vou lhe dizer o que é que significa isso, tá certo? O cara foge das leis humanas.
assim, das leis, não sei nem como é que chama, das leis de direito, das leis de convivência e tal. Ele não bota o cinto se não tiver um guarda olhando. Quando tem, ele bota bem rápido para não levar uma multa. Mas ele não pode fugir da lei da inércia. Se bater o carro, ele vai arremessado para fora e ele morre. O cara foge do pardal, que ele arregaça na velocidade, quando chega lá, ele passa bem devagarzinho, não leva uma multa. Mas, se está escrito que ali é para andar a 60, é porque alguém que entende de física sabe que se você andar numa velocidade maior do que aquela ali, pode não acontecer nada durante 50 vezes. No dia que uma coisa der errado, dá errado. Vou te dizer, hoje de manhã, perto do Ceará Hall, tinha um carro batido lá. Entrou no poste. Tinha nada na frente. A pessoa perdeu o controle e entrou lá. Quinta-feira, não, ontem sábado, perto da Antônio Salles, onde estão construindo ali aquele viaduto novo. Numa rua daquelas intermediárias, fofinhas, bonitinhas, bucólicas de árvore. Tinha um carro com os 4 pneus para cima. Se você não obedece às leis do trânsito, que são leis de física, e você não pode fugir delas, você se arrebenta. No começo do ano passado, essa para mim é a pior. 2 caras lá em São Paulo, cada um dirigindo seu carro, fazendo um pega, a 175 km por hora. Você escutou a velocidade que eu falei? 175 km por hora. Partiram uma Kombi em 3 partes. A Kombi de um feirante, às 5h30 da manhã, que saía todo dia para pegar a feira na Ceasa de lá. Mostra a cena todinha. O cara vai aqui e tal, quando vai entrando na faixa, aí vem os caras, partem a Kombi em 3 pedaços. Pensa aqui uma coisa comigo. O cara que dirige um carro a 175 km por hora dentro da estrada, ele acha que ele acha que nada vai acontecer. É a única justificativa. E se não acontecer nada, ok. Mas se alguma coisa der errado, meu amigo, não tem Ayrton Senna no mundo que conseguisse corrigir o problema. O cara se arrebenta. O diabo é que o cara não se arrebenta só, ele arrebenta com os outros. Então, as leis da física, elas precisam ser obedecidas. E todas as leis de trânsito são leis da física. Mas aí, como tem uma moçada que acha que pode tudo, ficam se buscando maneiras de fazer um sensoriamento melhor. Então, escuta o que eu vou te falar. Os sensores que a gente tem aqui em Fortaleza é só um sensor. Você passa por ele, ele tira a foto ou não. Então, ele marca a velocidade naquele ponto, é a velocidade instantânea. Aí o cara, como eu te falei, ele só passa certo naquele ponto. Aí o que é que eles começaram a instalar lá em São Paulo e vai espalhar pelo Brasil inteiro? Ao invés de você ter um sensor, você vai ter 2. Vamos supor que são esses alto-falantes aqui, tá? Aí o engenheiro de trânsito tem engenheiro de trânsito. Vou fazer propaganda até não prestar mais. Ele vem aqui e instala um pardal aqui, certo? Aí ele marca o comprimento, sei lá, 100 metros. Tá. Aí ele vem, bota o outro pardal aqui. Beleza? Quando o carro vier de lá para cá, que o carro passar aqui, aí ele liga um cronômetro e começa a marcar o tempo. Aí o carro vem andando. Aí o cara vai ter que andar bem direitinho. Esse espaço todinho. Quando ele passar aqui, ó, trava o cronômetro. Beleza? Aí o que acontece? O engenheiro já sabe qual é a velocidade máxima que ele pode passar ali. Você há de convir comigo que quanto mais rápido o cara passar, menos tempo ele vai gastar para ir de um cronômetro para outro, concorda? Então, se eu já sei a velocidade máxima permitida, eu já sei o tempo mínimo para o cara ir de um sensor para o outro. Vamos supor, vou chutar um número qualquer, 2 segundos. Então, se o cara vier no limite ali, assim, no limite, ele passa num e 2 segundos depois ele passa no outro. Então, raciocine comigo, igual ao engenheiro. Se um carro passar num sensor e depois no outro e gastar 2 segundos, o cara está no limite da velocidade, confere? Se o cara gastar 4 segundos, esse cara vai ser multado? Não, se o cara gastou mais do que 2 segundos, quer dizer que ele está com uma velocidade bem baixinha. Bom é isso, é quem anda devagar. Agora vamos supor que o cara passou ali, ó, e gasta 1,5 segundos. É multa, não é não? Porque se ele gastou um tempo menor do que o mínimo, é porque ele estava com uma velocidade maior do que a máxima. Ficou bonita essa frase. Se ele gastou um tempo menor do que o mínimo, é porque ele estava com a velocidade maior do que a máxima. Show isso? Tudo bem.
Tem umas coisas que a gente inventa na hora. Tem uma figurinha, eu expliquei tudinho e tal. Na passagem de um certo veículo, o equipamento registra uma infração quando o tempo medido, comparado com a razão entre a distância de um radar a outro e o limite de velocidade na via acabei de dizer, né? Quando o tempo for menor. Então você vai marcar a resposta correta, alternativa D de dado. Olha, e Delfrânio não é menor ou igual? Não, igual é no limite. No limite ainda não é multa, tudo bem? E Delfrânio não era para ser um tempo maior? Entende. O cara está perguntando do tempo. E aqui ele está marcando a velocidade. Quando a velocidade fica grande, o tempo fica pequeno. E aí um recado importante que eu queria dar. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Tem nome isso, como é que chama? Grandezas inversamente proporcionais. É uma das coisas que vão querer de vocês na prova. Saber quando é que as grandezas são diretamente, quando é que elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, resposta correta dá 20, D de dado.